Se você precisa aprender tudo sobre o tema da nacionalidade, você encontrou o melhor vídeo, a melhor aula sobre esse tema. Então fique até o final do vídeo, pois eu posso te garantir que essa é a melhor aula disponível aqui no YouTube sobre o tema da nacionalidade. E se você gostar do vídeo, considere se inscrever aqui no canal e lembre-se também de deixar o seu like. Eu sou o Vitor Magalhães, sou membro da Advocacia Geral da União e neste vídeo você vai aprender simplesmente tudo o que é importante sobre a nacionalidade. Então é isso. Seja muito bem-vindo e vamos ao curso. Brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Esse é o conhecimento básico e central para que você possa compreender o tema da nacionalidade com perfeição. Não podemos começar o estudo do tema nacionalidade sem que você tenha uma noção básica a respeito de quem seria um brasileiro nato e de quem seria um brasileiro naturalizado. Então vamos imaginar o caso de Lucas. Lucas nasceu em São Paulo e é filho de Dona Maria, que é brasileira, e filho de seu Manel, que também é brasileiro. Então, nesse caso, Lucas já nasceu sendo brasileiro. Lucas é brasileiro em razão das características de seu nascimento. Lucas é o que chamamos de brasileiro nato. Agora pense em outro exemplo. Pense no caso de Kevin. Kevin nasceu na Austrália e é filho de pai e mãe australianos. Kevin não tem nenhuma relação com o Brasil. Mas acontece que Kevin veio para o Brasil curtir o Carnaval de Salvador e nunca mais quis voltar para a Austrália. Kevin então resolveu ficar aqui e começar a trabalhar, e assim ficou no Brasil durante muitos anos, até que Kevin resolveu solicitar a nacionalidade brasileira, o que significa que Kevin deu início ao seu processo de naturalização. Nesse caso, Kevin nasceu australiano, mas decidiu se tornar brasileiro no curso de sua vida. Desse modo, o Kevin se tornou o que chamamos de brasileiro naturalizado. Perceba que temos dois exemplos. O caso de Lucas, em que Lucas é brasileiro simplesmente em razão de seu nascimento, o que significa que Lucas é um brasileiro nato. E por outro lado, temos o caso de Kevin. Kevin nasceu australiano, mas durante a sua vida optou por se tornar brasileiro. E Kevin, então, é o que conhecemos como brasileiro naturalizado. Então tenha sempre esses dois exemplos em mente durante o estudo do tema da nacionalidade. É claro que nós vamos aprofundar um pouco mais no conceito de brasileiro nato e naturalizado, mas esse é o conhecimento básico, o pilar sobre o qual será construído todo o conhecimento do estudo do tema da nacionalidade. Uma pausa rápida para te lembrar de se inscrever no canal, de deixar o seu like, deixar um elogio nos comentários, pois assim você estimula o crescimento do canal e ajuda a que mais aulas como essa sejam produzidas e publicadas aqui no YouTube. Agora, antes de iniciarmos propriamente a aula sobre a nacionalidade, certamente nós precisamos compreender quais são os tópicos mais exigidos em provas de concurso público. Então vamos ver o que a nossa apostila do curso, que está disponível na descrição do vídeo, pode nos mostrar sobre o índice de incidência do tema nacionalidade em provas de concurso público. No segmento da nossa apostila que trata do tema da nacionalidade, logo no início nós nos deparamos com esse gráfico que nos mostra claramente quais são os dispositivos do tema nacionalidade mais exigidos em provas de concurso público. A título de exemplificação, esse é o dispositivo com maior incidência em provas. E daqui para baixo, nós temos os dispositivos com pouca ou nenhuma incidência em provas de concurso público. Prosseguindo, a nossa apostila nos apresenta outro gráfico demonstrando quais são os temas do estudo da nacionalidade mais exigidos em prova. Então, por exemplo, aqui nós temos a nacionalidade originária. O que nós podemos perceber aqui é que essas expressões elas são pouco exigidas em provas de concurso público. Na realidade, a maioria das questões envolve aqui os dispositivos, o que significa que nós devemos, no caso do estudo da nacionalidade, concentrar o nosso estudo sempre na lei seca. Eu chamo a atenção ainda para a importância de que se tome muito cuidado com livros e cursos de direito constitucional que aprofundam demais em doutrinas relacionadas à nacionalidade. Por exemplo, livros que tratam sobre o tema quase nacionalidade, às vezes colocam essa expressão negrito,
em colorido, mas a realidade é que essa expressão ela tem pouca ou nenhuma relevância para fins de concurso público. Então eu sugiro fortemente que o estudo do tema nacionalidade seja concentrado na lei seca e alguma jurisprudência, como será apresentado aqui no curso. Eu tenho certeza que você já entendeu que você precisa acertar pelo menos 80% das questões de uma matéria para ser aprovado. E para garantir a sua aprovação, você precisa investir no nosso curso de Direito Constitucional. É só com o nosso curso que você terá acesso a todas as nossas aulas e a nossa apostila completa. E tudo isso com muito conteúdo e estatísticas indicando aqueles temas que são mais cobrados em provas de concurso público. Então agora você já entendeu a importância de investir no nosso curso, você deve então ir até a descrição deste vídeo e encontrar o link para o curso. E você vai começar agora mesmo a estudar Direito Constitucional da forma correta. Mas então, o que é a nacionalidade? Quando você preenche um formulário e aparece aquela opção para indicar a sua nacionalidade e você indica que você é brasileiro, isso significa que você simplesmente está informando que você é um cidadão do Brasil e que você possui um vínculo com o Estado brasileiro. Dessa forma, a nacionalidade nada mais é do que o vínculo entre o cidadão e o seu país, sendo que desse vínculo surgem alguns direitos e alguns deveres, tanto para o indivíduo quanto para esse país, ou seja, para aquele Estado. Perceba que na nossa apostila, logo quando se inicia o estudo do tema da nacionalidade, aqui nessa fase inicial, nós vemos aqui destacado em negrito essa expressão, vínculo jurídico-político. Então, a nacionalidade, segundo a maioria dos livros e cursos de direito constitucional, seria um vínculo jurídico-político entre um indivíduo e o Estado, entre o nacional e a sua nação. Mas qual é a questão aqui? Eu volto a dizer, essa expressão ela contém pouca ou nenhuma relevância para fins de concurso público. Apesar de ser uma expressão que aparece em praticamente todos os livros de cursos de direito constitucional, não é muito exigida em prova. Se eventualmente surgir a necessidade de conceituar de uma forma mais técnica o que seria nacionalidade, o que eu acho pouco provável em uma prova de concurso público, pode até ser que a expressão vínculo jurídico-político seja bem-vinda, mas, estatisticamente, é bastante improvável que esse conhecimento seja cobrado em prova. Curiosamente, ele está na maioria dos livros e cursos de direito constitucional. Então, vamos avançar. Se você é brasileiro, nós já sabemos que a nacionalidade é o vínculo que existe entre você e a República Federativa do Brasil. Dessa forma, a nacionalidade é um vínculo entre o cidadão e o seu país, a partir do qual surgem direitos e deveres para ambas as partes, ou seja, a nacionalidade é o vínculo jurídico-político entre um indivíduo e o seu Estado. Agora vamos recordar o nosso exemplo citado sobre Lucas e Kevin. Lucas nasceu em São Paulo como filho de Dona Maria, que é brasileira, e filho de seu Manel, que também é brasileiro. Lucas já nasceu sendo brasileiro, e Lucas é brasileiro em razão das características do seu nascimento, o que significa que Lucas é um brasileiro nato. Agora pense no exemplo de Kevin. Kevin nasceu na Austrália como filho de pai e mães australianos, e Kevin não tem, ao menos inicialmente, nenhuma relação com o Brasil. Acontece que Kevin veio para o Brasil e nunca mais quis voltar para a Austrália. Kevin então resolveu ficar aqui no Brasil e começar a trabalhar, e assim passou muitos anos até que Kevin resolveu solicitar a nacionalidade brasileira, o que significa que Kevin deu início ao seu processo de naturalização. No caso de Kevin, Kevin nasceu australiano, mas decidiu se tornar brasileiro no curso da sua vida. Desse modo, Kevin se tornou um brasileiro naturalizado. Perceba que, embora tanto Lucas como Kevin sejam brasileiros, é visível que existe uma diferença entre eles. É notório que existem dois tipos de brasileiros. Agora que você percebeu que existem dois tipos de brasileiros, vejamos o que a nossa apostila nos diz sobre esse assunto. Aqui em nossa apostila, nós podemos concluir que existem duas espécies de nacionalidade, a primária e a secundária. Basicamente, a nacionalidade primária é aquela adquirida em razão das características do nascimento do indivíduo, como no caso de João. E a nacionalidade secundária é aquela adquirida voluntariamente durante o curso da vida, como no caso de Kevin. Então veja, vamos iniciar o nosso estudo pela nacionalidade primária.
Mas antes de iniciar a explicação acerca da nacionalidade primária, vamos retornar até a nossa apostila. Aqui em nossa apostila, especificamente no estudo da nacionalidade primária, o que eu preciso que você saiba de antemão é que ao longo dessa explicação sobre a nacionalidade primária, você precisará concluir que a nacionalidade primária é sinônimo de nacionalidade originária, são expressões que são bastante cobradas em prova, e que essa condição, a nacionalidade primária, ela decorre de características existentes durante o nascimento, ou seja, ao nascer. E que a aquisição da nacionalidade primária, alguém adquire a nacionalidade primária mediante certos critérios reconhecidos pela doutrina. E também é importante saber que essa aquisição ocorre de forma involuntária. Então, esses são os pontos chaves aqui que eu quero que você preste bastante atenção durante a explicação que será apresentada agora, para que você compreenda com perfeição a nacionalidade primária. Agora vamos à explicação. Imagine o caso de Lucas. Lucas nasceu em São Paulo como filho de Dona Maria, que é brasileira, e filho de seu Manel, que também é brasileiro. No caso, nós já falamos que Lucas é brasileiro, nato, em razão das características do seu nascimento. Então, Lucas é um brasileiro desde sua origem. Esse é um exemplo de nacionalidade primária ou originária. Então, o primeiro ponto é saber que nacionalidade primária e nacionalidade originária são sinônimos. Ambas expressões possuem o mesmo significado. Ambas indicam a nacionalidade primária ou originária, ou seja, aquela nacionalidade que decorre de condições de origem, ou seja, das condições do nascimento do indivíduo. No Brasil, todos aqueles que possuem a nacionalidade primária são chamados de brasileiros natos. E como ocorre a aquisição dessa nacionalidade primária? Quais são os critérios que precisam estar presentes no nascimento desse indivíduo para que esse indivíduo possa possuir o que chamamos de nacionalidade primária? Bom, cada país pode definir os critérios que bem entender para identificar aqueles que possuem a sua nacionalidade de forma primária. Por exemplo, vamos imaginar hipoteticamente que a Constituição da Argentina estabeleça que somente será um argentino nato aquele que nascer no território argentino e que seja filho de argentinos. Então veja, a aquisição da nacionalidade primária decorre de requisitos que precisam estar presentes no nascimento do indivíduo. Nesse exemplo hipotético da Argentina, para que um indivíduo seja um argentino nato, ele precisa satisfazer dois critérios estabelecidos lá no ordenamento jurídico da Argentina. E se nós analisarmos esses critérios adotados pelos mais diversos países, nós perceberemos que os dois principais critérios utilizados para identificar a aquisição da nacionalidade primária são os seguintes critérios: critério territorial e critério sanguíneo. Em palavras mais simples, o país que adotar o critério territorial será um país que reconhece como nacional nato daquele país aquele indivíduo que nasceu dentro do território desse país. Sendo assim, o critério territorial, basicamente, é a exigência de ter nascido no território do país para que se tenha a nacionalidade primária do país. Vamos exemplificar novamente. Imagine que a Argentina adote o critério territorial para identificar aqueles que possuem a nacionalidade primária argentina. Desse modo, isso significa que a Argentina estabeleceu que aquele que nascer em território argentino satisfaz o critério territorial e assim poderá ser considerado um argentino nato. Agora vamos realizar o estudo do critério sanguíneo. Falando de uma forma muito simples, um país que adota o critério sanguíneo é um país que reconhece como nacional nato daquele país aquele indivíduo que possui vínculos sanguíneos com outros nacionais natos daquele país. Para ficar claro, vamos utilizar um exemplo. Imagine que a Argentina adota também o critério sanguíneo para identificar quem seria o nacional nato, o argentino nato, ou seja, quem possui a nacionalidade primária na Argentina. Então isso significa que a Argentina estabeleceu que aquele que tiver sangue argentino, ou seja, tiver laços de filiação com argentinos, ou seja, que for filho de argentinos, essa pessoa satisfaz o critério sanguíneo e assim poderá ser considerado um argentino nato. Agora, perceba o seguinte: é muito importante que você saiba
que a nacionalidade primária é adquirida de forma involuntária pelo indivíduo. Veja que o indivíduo simplesmente nasce e assim satisfaz ou não os critérios para adquirir aquela nacionalidade primária do país. Perceba que essas características estão presentes ou não estão presentes durante o nascimento do indivíduo. Independentemente da vontade desse indivíduo, independentemente da vontade desse país, esse indivíduo nasce com a aquisição da nacionalidade primária ou não. São critérios objetivos. Dessa forma, a aquisição da nacionalidade primária decorre de critérios que independem da vontade dos envolvidos, ou seja, a aquisição da nacionalidade primária é uma aquisição involuntária. Então vamos recapitular. Para a aquisição da nacionalidade primária, cada país pode definir os critérios que bem entender. Dois critérios muito comuns em vários países são os critérios territorial e critério sanguíneo. O critério territorial é a exigência de ter nascido em certo território para que se tenha a nacionalidade primária daquele país. E o critério sanguíneo é a exigência de ser filhos de nacionais daquele país, para que se tenha a nacionalidade primária daquele país. Outro ponto importantíssimo é que a nacionalidade primária é adquirida de forma involuntária, pois independe da vontade dos envolvidos. Agora vamos iniciar o estudo da nacionalidade secundária. Mas antes de iniciarmos a explicação, vamos até a nossa apostila. Aqui, no estudo da nacionalidade secundária, eu preciso que após essa explicação, você saiba que a nacionalidade secundária é aquela adquirida durante o curso da vida e que os brasileiros que possuem a nacionalidade secundária são chamados de brasileiros naturalizados e que essa aquisição da nacionalidade secundária ocorre de forma voluntária. Agora imagine o caso de Kevin. Kevin é aquele rapaz que nasceu na Austrália, filho de pai australiano e de mãe australiana, mas que veio para o Brasil e nunca mais quis voltar para a Austrália. Permanecendo no Brasil durante muitos anos, Kevin fez amigos, começou a trabalhar e depois de alguns anos resolveu solicitar a nacionalidade brasileira, dando início ao seu processo de naturalização. Kevin nasceu como australiano, mas decidiu se tornar brasileiro durante o curso da vida. Desse modo, Kevin se tornou um brasileiro naturalizado. Essa é exatamente a nacionalidade secundária, também conhecida como nacionalidade derivada ou nacionalidade voluntária. Perceba que a nacionalidade secundária é aquela adquirida durante o curso da vida e sem qualquer relação com o nascimento. No exemplo de Kevin, ele não nasceu com qualquer relação com o Brasil. Kevin não nasceu no Brasil e não é filho de brasileiros. Outro ponto importante é compreender que quem adquire a nacionalidade brasileira de forma secundária é chamado de brasileiro naturalizado. Então, no Brasil, todos aqueles que possuem essa nacionalidade secundária são chamados de brasileiros naturalizados. Além disso, outro ponto importantíssimo é saber que a aquisição da nacionalidade secundária é uma aquisição voluntária, depende sobretudo da vontade do indivíduo de se naturalizar brasileiro. Então vamos recapitular. De um lado, temos a situação do brasileiro nato, aquele que é um brasileiro em razão de características existentes durante o seu nascimento. Trata-se da nacionalidade primária ou originária, que é adquirida de forma involuntária, pois não depende da vontade do indivíduo. E de outro lado, temos a situação do brasileiro naturalizado, aquele que é brasileiro em razão de sua vontade e sem relação com o seu nascimento. Trata-se da nacionalidade secundária ou derivada, que é aquela adquirida de forma voluntária pelo indivíduo, pois depende sobretudo do seu interesse em se tornar brasileiro. Agora que sabemos tudo sobre as espécies de nacionalidade, vamos iniciar o estudo da Constituição. Ao tratar do tema da nacionalidade, a Constituição estabelece: são brasileiros natos. Então, logicamente, realizaremos a leitura, nesse primeiro momento, das hipóteses em que a Constituição considera que reconhece como brasileiros natos, ou seja, brasileiros que possuem a nacionalidade primária. Aqui estão as hipóteses. Vamos iniciar a leitura da alínea A. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros e desde que estes não estejam a serviço de seu país.
Esse dispositivo é muito simples, ele traz uma regra e uma exceção. A regra é o seguinte: aquele que nascer em território brasileiro será um brasileiro nato. Mas há uma exceção. Temos um caso em que um indivíduo não será um brasileiro nato, mesmo tendo nascido em território brasileiro. E esse caso é o caso do indivíduo que, apesar de nascer no Brasil, é filho de pais que estão no Brasil, são pais estrangeiros e que estão no Brasil a serviço de seu país. A questão aqui é simples. Como esses estrangeiros estão no Brasil a serviço de uma outra nação, o Brasil entende que esses estrangeiros estão transitando pelo Brasil numa missão soberana de outra nação. E assim, será como se o nascimento desse indivíduo tivesse ocorrido em uma extensão do território daquela nação e não no Brasil. Então vamos entender utilizando exemplos. Exemplo número 1. Dona Maria e seu Paulo são brasileiros que moram em São Paulo. Dona Maria entra em trabalho de parto e assim nasce Lucas em um hospital de São Paulo. Nesse caso, Lucas é um brasileiro nato, pois Lucas nasceu em território brasileiro. Exemplo número 2. Robert e Nicole são australianos que estão de férias aqui no Brasil. E durante essas férias, Nicole entra em trabalho de parto e assim nasce João, em um hospital do Rio de Janeiro. Veja que os pais de João são estrangeiros australianos, mas são estrangeiros que estão de férias aqui no Brasil. Nesse caso, João será um brasileiro nato, pois nasceu em território brasileiro. Exemplo número 3. David e Laura são estrangeiros bolivianos e estão aqui no Brasil. Acontece que David é embaixador da Bolívia no Brasil, e eles estão aqui no Brasil a serviço da Bolívia, pois David trabalha na embaixada da Bolívia no Brasil. Laura então entra em trabalho de parto e corre para um hospital no Rio de Janeiro, e assim nasce Miguel. Veja que os pais de Miguel são estrangeiros bolivianos, mas são estrangeiros bolivianos que estão a serviço da Bolívia. Nesse caso, Miguel nasce no Brasil, mas é filho de estrangeiros em missão oficial de outro país. Sendo assim, Miguel será um brasileiro nato. Agora vamos prosseguir. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. A questão aqui é muito simples. Se dois brasileiros estão no exterior, mas um deles está a serviço da República Federativa do Brasil, o filho deles, mesmo que nasça no exterior, será um brasileiro nato. Vamos exemplificar. João e Luciana são brasileiros, são casados e estão na Dinamarca. Ocorre que Luciana não está de férias na Dinamarca. Luciana é embaixadora do Brasil na Dinamarca. Dessa forma, Luciana está a serviço da República Federativa do Brasil. E durante esse período em que Luciana é a embaixadora do Brasil na Dinamarca, nasce o filho deles, nasce Moisés. Nesse caso, Moisés será um brasileiro nato, mesmo tendo nascido lá na Dinamarca. Isso porque a sua mãe estava na Dinamarca a serviço do Brasil quando ele nasceu. Agora vamos à próxima hipótese. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Aqui, nós temos o caso de um indivíduo que nasce no exterior, mas nasce como filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira e, cumprindo alguns requisitos, será reconhecido como brasileiro nato. Vamos exemplificar. Exemplo número 1. Luciana é brasileira e está morando na Austrália, onde conhece um australiano, se apaixona e, após alguns meses de relacionamento, engravida e tem um filho com esse australiano. Algumas semanas após o parto, Luciana comparece ao consulado brasileiro ou à embaixada brasileira lá na Austrália e solicita o registro desse filho como sendo um brasileiro nato. Nesse caso, esse filho de Luciana será um brasileiro nato, mesmo tendo nascido na Austrália. Agora vamos ao exemplo número 2. Mariana é brasileira e está temporariamente morando na Espanha, onde conhece um espanhol, e com ele tem um filho chamado John. John nasceu lá na Espanha e viveu por lá durante muitos anos da sua vida. Acontece que, a partir de uma certa idade, John veio para o Brasil e acabou decidindo morar aqui no Brasil. John já está no Brasil há bastante tempo e já atingiu a maioridade, ou seja,
John já é maior. E John está aqui no Brasil e acha estranho, por exemplo, ele não poder votar nos anos das eleições. E para resolver isso, o John toma uma decisão. John quer optar pela nacionalidade brasileira. Assim, John será um brasileiro nato, mesmo tendo nascido lá na Espanha. Agora vamos prosseguir. Segundo a nossa Constituição, são brasileiros naturalizados, e aí são apresentadas as hipóteses. Perceba que a linha A sequer está colorida, o que significa que, por algum motivo, esse conhecimento é pouco relevante para a prova de concurso público. Estatisticamente, não é um conhecimento muito importante. E a linha B está em azul, o que significa que até pode ser um tema cobrado em algumas provas, mas não é algo tão repetitivo como as hipóteses que nós estudamos sobre os brasileiros natos. Mas então, segundo a Constituição, são brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, segundo a nossa Constituição, um estrangeiro poderá adquirir a nacionalidade brasileira se satisfizer os requisitos previstos em lei. Além disso, se esse estrangeiro for proveniente de um país de língua portuguesa, esses requisitos legais, esses requisitos que serão estabelecidos por lei, precisam ser requisitos mais simples. Segundo a Constituição, deve bastar a residência por 1 ano ininterrupto aqui no Brasil e idoneidade moral. Agora perceba o seguinte, segundo a Constituição, são brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, ou seja, segundo a Constituição, deve existir uma lei estabelecendo requisitos e critérios para a aquisição da nacionalidade brasileira. E é importante que você saiba que essa lei é exatamente a lei da migração. Essa forma de naturalização é a mais comum, a que mais acontece na prática. A maioria dos brasileiros naturalizados se tornaram brasileiros por esse caminho, e é por isso que essa naturalização é conhecida como naturalização ordinária. Mas paralelamente a essa naturalização ordinária, ou seja, paralelamente a essa naturalização mais comum, mais usual, temos outra espécie de naturalização, a naturalização extraordinária. Vejamos o que a Constituição estabelece sobre a naturalização extraordinária. Segundo a nossa Constituição, são brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Para entender esse dispositivo, vamos utilizar o exemplo de Robert. Robert veio da Venezuela morar e trabalhar aqui no Brasil. Acontece que Robert não preenche os requisitos estabelecidos em lei para se tornar brasileiro mediante aquele processo mais fácil, o processo de naturalização ordinária. Sendo assim, Robert, mesmo não conseguindo passar pelo processo de naturalização ordinária, permanece aqui no Brasil por muitos anos, mas na condição de venezuelano, ou seja, não na condição de brasileiro. Desde que Robert veio para o Brasil, já se passaram muitos e muitos anos. E Robert hoje trabalha, já possui uma família, já possui filhos. Como Robert já mora no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e nunca foi condenado por nenhum crime, Robert agora pode optar por se naturalizar brasileiro. Sendo assim, Robert poderá requerer a nacionalidade brasileira com base no procedimento de naturalização extraordinária. Sendo assim, nós agora conseguimos vislumbrar que existem 2 espécies de nacionalidade. A nacionalidade primária ou originária, que é aquela que assegura ao nacional a condição de nacional nato. No caso do Brasil, a nacionalidade primária assegura o brasileiro a condição de brasileiro nato. E por outro lado, temos a nacionalidade secundária ou derivada, que é aquela que permite que o nacional possua a condição de nacional naturalizado. No caso do Brasil, essa nacionalidade secundária atribui ao brasileiro a condição de brasileiro naturalizado. Certo, até aí tudo bem. Mas qual é a diferença prática entre um brasileiro nato e um brasileiro naturalizado? Bom,
vamos agora entender as distinções entre brasileiros natos e naturalizados. E para isso, vejamos o texto da Constituição. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Bom, daremos ênfase aqui a essa expressão, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, qualquer diferenciação entre um brasileiro nato e um brasileiro naturalizado somente pode ser estabelecida pela própria Constituição, pois a própria Constituição está dizendo que nenhuma lei poderá estabelecer uma diferença entre um brasileiro nato e um brasileiro naturalizado. E em nossa Constituição existem várias normas constitucionais espalhadas, ou seja, várias normas constitucionais esparsas ao longo da Constituição que estabelecem algumas diferenças, algumas distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Só para fins de exemplificação, veja essa norma constitucional. Segundo a nossa Constituição, nenhum brasileiro será extraditado. Até aí tudo bem, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Veja, aqui nós temos uma diferenciação entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Ou seja, vamos realizar a leitura de todo o dispositivo para permanecer no contexto. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, esse é um exemplo de uma norma constitucional que está lá no artigo 5º, ou seja, são normas espalhadas pela Constituição, em que a Constituição estabelece uma diferença entre brasileiros natos e naturalizados. Ao longo da Constituição, existem outras normas que estabelecem essas diferenciações. Mas o importante aqui é saber que somente a Constituição é que tem a aptidão para estabelecer uma distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Para entender essa norma constitucional ainda melhor, vamos utilizar dois personagens, Lucas e Kevin. Lucas é um brasileiro nato que nasceu em São Paulo, filho de pai e mãe brasileiras, e Kevin é um brasileiro naturalizado. Kevin é aquele nosso amigo que nasceu na Austrália, veio para o carnaval, decidiu ficar no Brasil e assim se naturalizou brasileiro. Acontece que Lucas e Kevin são perigosos traficantes internacionais. Eles são responsáveis por controlar todas as rotas de tráfico de drogas para os Estados Unidos. E descobrindo esse esquema, a autoridade dos Estados Unidos solicita ao Brasil a extradição de Lucas e Kevin. Os Estados Unidos querem que o Brasil entregue Lucas e entregue Kevin para que eles sejam processados e julgados em território norte-americano. Agora vejamos se o Brasil poderá extraditar Lucas e Kevin para os Estados Unidos. Segundo a nossa Constituição, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então veja, segundo a nossa Constituição, somente um brasileiro naturalizado pode ser extraditado. E para isso, um dos requisitos, uma das possibilidades, é o envolvimento com o tráfico de drogas. Dessa forma, o Brasil pode extraditar Kevin, pois Kevin é um brasileiro naturalizado que se envolveu comprovadamente com o tráfico de drogas. Agora veja, a Constituição não permite a extradição de brasileiros natos em nenhuma hipótese. Lucas é um brasileiro nato. Ainda que ele seja um perigoso traficante internacional de drogas, o Brasil não poderá extraditar Lucas. Lucas deverá permanecer aqui no Brasil para ser processado e julgado em território brasileiro. Vamos avançar. Conforme nós aprendemos, somente a Constituição poderá estabelecer diferenças, distinções entre brasileiros natos e naturalizados. E agora nós veremos mais uma hipótese em que a Constituição prevê uma diferença entre brasileiro nato e naturalizado. São privativos de brasileiro nato os cargos. Muita atenção a esse dispositivo. Perceba que esse dispositivo está na cor verde, o que significa que são dispositivos muito exigidos em provas de concurso público. Por algum motivo, essa diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado, ou seja,
os cargos privativos a quem é brasileiro nato, ou seja, cargos que não podem ser assumidos por brasileiros naturalizados, é um tema extremamente importante para a prova de concurso público. Outro ponto aqui é ter a sagacidade de compreender que aqui é mero estudo da lei seca, tá? São questões de concurso público que se limitam a cobrar o conhecimento que está aqui claro e expresso no texto da Constituição. Então, veja, são privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro de Estado da Defesa. Perceba a quantidade de questões envolvendo esse conhecimento puro e simples da lei seca. Então perceba o seguinte, existem alguns cargos que são estratégicos na estrutura da República Federativa do Brasil e, por razões quase que óbvias, são cargos que não podem ser ocupados por aquele que é um brasileiro naturalizado. São cargos que somente podem ser ocupados por aquele que é um brasileiro nato. Perceba que todos esses cargos possuem em comum o fato de serem cargos com elevada importância política, como, por exemplo, o cargo de presidente da República e ministro do STF. Então, veja, se um estrangeiro vem para o Brasil e passa a morar no Brasil, e após alguns anos ele consegue se naturalizar brasileiro, esse estrangeiro se torna um brasileiro naturalizado. Entretanto, ainda que seja um brasileiro, esse brasileiro naturalizado não poderá, por exemplo, se tornar um presidente da República. Agora vamos prosseguir. Você sabia que um brasileiro pode perder a nacionalidade brasileira e, com isso, deixar de ser considerado um brasileiro? Isso mesmo. A partir de agora, nós estudaremos os casos que podem fazer com que um brasileiro perca a nacionalidade brasileira e, assim, deixe de ser considerado um brasileiro. Ou seja, estudaremos as hipóteses em que poderá ser declarada a perda da nacionalidade brasileira. Vamos até a apostila. Então, segundo a nossa Constituição, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, primeira hipótese, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, se o brasileiro naturalizado se envolver com alguma atividade nociva ao interesse nacional, uma sentença judicial poderá determinar o cancelamento da naturalização desse brasileiro. Eu quero que você perceba que as questões sobre esse tema se limitam a exigir o conhecimento da letra fria da lei, a lei seca. Então, evite se aprofundar em doutrinas, em discussões, tentando aprofundar no que seria o conceito, por exemplo, de atividade nociva ao interesse nacional, e de aprofundar aqui nas hipóteses em que a sentença poderia cancelar a naturalização. Isso porque as questões sobre esse inciso primeiro, elas se limitam ao texto frio aqui da norma constitucional. Então, veja, uma das hipóteses de perda da nacionalidade brasileira é o cancelamento da naturalização por sentença judicial na hipótese em que esse brasileiro se envolveu com uma atividade nociva ao interesse nacional. Por exemplo, Kevin nasceu na Alemanha e veio morar no Brasil e acabou ficando aqui por muitos anos, quando então decidiu se naturalizar brasileiro. E agora Kevin é um brasileiro naturalizado. Mas acontece que Kevin acabou se envolvendo com alguns crimes e algumas atividades nocivas ao interesse nacional. Dessa forma, agora Kevin é réu em uma ação, e nessa ação, além de condenar Kevin por aqueles crimes, o juiz poderá também, na sentença, cancelar a naturalização de Kevin. Sendo assim, Kevin perderá a qualidade de brasileiro. Dois detalhes importantes sobre essa hipótese de perda da nacionalidade brasileira. Não existe uma definição clara, específica e acabada sobre o que seria atividade nociva ao interesse nacional. Então não se preocupe em entender o que de fato seria uma atividade nociva ao interesse nacional,
pois as provas de concurso público não exigirão esse conhecimento. E o segundo ponto é, se falando do cancelamento da naturalização, certamente estamos falando de um brasileiro naturalizado. Veja bem, cancelamento da naturalização, então naturalmente é uma hipótese em que o brasileiro naturalizado poderá perder a nacionalidade brasileira. Então, essa hipótese aqui estudada só se aplica a quem é brasileiro naturalizado, ou seja, que são aqueles brasileiros que passaram por um procedimento de naturalização. Então, naturalmente, essa hipótese não trata Então, naturalmente, essa hipótese não abrange a perda da nacionalidade de um brasileiro nato, ou seja, uma sentença judicial não poderá fazer com que um brasileiro nato perca a sua nacionalidade brasileira simplesmente por ele ter se envolvido com alguma atividade nociva ao interesse nacional. Outra hipótese de perda da nacionalidade brasileira é essa: adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição de permanência em seu território ou para o exercício dos direitos civis. Então, veja, outra hipótese de perda da nacionalidade brasileira aqui prevista é essa: adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de, e aí aparecem as alíneas A e B. Qual é a lógica desse dispositivo? A lógica é o seguinte: qual é a consequência para o caso de um brasileiro que voluntariamente adquire outra nacionalidade? Nós temos a regra é a perda da nacionalidade brasileira. Veja, uma das hipóteses da perda da nacionalidade brasileira é adquirir outra nacionalidade. Então, em regra, perderá a nacionalidade brasileira aquele que adquirir outra nacionalidade. Porém, a norma constitucional ela prossegue apresentando exceções quando ela estabelece salvo nos seguintes casos, ou seja, são casos nos quais a nacionalidade brasileira será mantida simultaneamente com a outra nacionalidade adquirida. Então, são hipóteses em que o indivíduo permanecerá com mais de uma nacionalidade, tá? Ou seja, são casos de dupla nacionalidade ou dos polipátridas. E essas hipóteses, as exceções, os casos em que um brasileiro poderá permanecer com mais de uma nacionalidade, são as hipóteses tratadas nas alíneas A e B. Então, veja, segundo a Constituição, o brasileiro que voluntariamente adquirir outra nacionalidade, em regra, perde a nacionalidade brasileira. O importante aqui é entender que a Constituição não está dizendo que o brasileiro naturalizado é que perderá a nacionalidade brasileira. A Constituição diz que o brasileiro perderá a nacionalidade brasileira. Quer ver? Vamos subir aqui. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro. Veja, em nenhum momento foi falado que é a perda da nacionalidade do brasileiro naturalizado, tá? A Constituição a Constituição está tratando aqui de hipótese em que qualquer brasileiro, inclusive você que é brasileiro nato, poderá perder a nacionalidade brasileira. Então, será declarada a perda da nacionalidade brasileira e aqui estão as hipóteses, né? Tá, no inciso número 1, nós estamos falando de naturalização. Então, o inciso número 1 só se aplica ao brasileiro naturalizado. Mas o inciso número 2, nós estamos falando de um modo geral, a aquisição de outra nacionalidade. Então, se um brasileiro nato ou um brasileiro naturalizado adquirir outra nacionalidade, em regra, poderá haver a perda da nacionalidade brasileira. Então, qual é a conclusão que nós podemos extrair? Até mesmo um brasileiro nato poderá perder a nacionalidade brasileira. Então, o brasileiro nato que adquire outra nacionalidade, é possível haver a perda da nacionalidade brasileira, tá? E esse é um ponto
muito relevante para provas de concurso público. Veja, por exemplo, essa questão. Incorre em causa de perda da nacionalidade o brasileiro nato, que já sendo milionário exclusivamente por ter se apaixonado pelos céus de Paris, obtém a nacionalidade francesa por naturalização. Essa questão está correta, pois até mesmo o brasileiro nato poderá perder a nacionalidade brasileira por adquirir voluntariamente outra nacionalidade, que no caso aqui foi a nacionalidade francesa. Então entenda uma coisa para fins de prova. Até mesmo um brasileiro nato, ou seja, até mesmo você, poderá perder a nacionalidade brasileira. A Constituição prevê essa possibilidade. Enfim, é importantíssimo que você entenda de uma vez por todas que até mesmo um brasileiro nato poderá perder a nacionalidade brasileira por ter adquirido outra nacionalidade. Agora vamos avançar. Então veja, segundo a nossa Constituição, são hipóteses de perda da nacionalidade brasileira o caso do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos. Então agora vamos focar no estudo das exceções, né? Os casos em que o brasileiro não perderá a nacionalidade brasileira, ainda que ele tenha adquirido outra nacionalidade. Então uma dessas exceções é de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício dos direitos civis. Eu vou explicar essas duas hipóteses, essas duas exceções, mas eu preciso que você, de antemão, já compreenda que essas duas hipóteses são casos em que não é razoável esperar que o brasileiro não adquira outra nacionalidade. São casos em que o brasileiro é colocado em uma situação tal em que é aceitável que ele adquira essa outra nacionalidade. E se é aceitável, a Constituição ela entende que nessas hipóteses o brasileiro não perderá a nacionalidade brasileira. Então vamos ao estudo dessas duas exceções e de antemão você já deve saber que são casos em que é aceitável que esse brasileiro adquira outra nacionalidade. Agora vamos focar na primeira hipótese. Um caso em que o brasileiro não perderá a nacionalidade brasileira, mesmo adquirindo outra nacionalidade. E esse caso é o reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então veja só, em regra, aquele que é brasileiro perderá a nacionalidade brasileira se adquirir outra nacionalidade. Entretanto, nós acabamos de ver que uma das exceções é o caso em que outro país acaba reconhecendo que esse brasileiro é também um nacional nato daquele país. Vamos exemplificar. Lucas é um brasileiro nato, pois, segundo as normas brasileiras, Lucas se enquadra nos critérios para ser um brasileiro nato. Enfim, Lucas é reconhecido pelo Brasil como brasileiro nato. Mas acontece que toda a família de Lucas é francesa, e segundo as leis da França, Lucas se enquadra nos critérios para ser um francês nato. Sendo assim, a França acaba reconhecendo que Lucas é um francês nato, ou seja, a França reconhece que, segundo as leis da França, Lucas possui nacionalidade originária francesa. O que a Constituição está dizendo nesse caso é que Lucas não deixará de ser brasileiro simplesmente por outro país ter reconhecido que ele é nacional nato daquele país. Nesse caso, Lucas continuará sendo um brasileiro nato, mas também será um francês nato. Lucas será o que chamamos de polipátrida, pois Lucas agora possui mais de uma nacionalidade, inclusive a brasileira. Vamos estudar a segunda exceção. O caso em que o brasileiro não perderá a nacionalidade brasileira, mesmo adquirindo outra nacionalidade. Esse caso é de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Preste bastante atenção nessas palavras.
imposição, condição para permanência ou condição para o exercício de direitos civis. Veja só, em regra, aquele que é brasileiro perderá a nacionalidade brasileira se adquirir outra nacionalidade. Entretanto, uma das exceções é o caso em que o outro país acaba impondo que esse brasileiro se naturalize nacional daquele país, seja para que ele possa permanecer naquele território ou para que ele possa exercer os seus direitos de cidadão. Mas a questão aqui é o caso de um brasileiro que está em outro país e nem quer ser naturalizado nacional daquele país. Na verdade, a norma estrangeira impõe que esse brasileiro se naturalize nacional desse país. Vamos exemplificar. Joana é brasileira e está trabalhando há anos na Argentina. Joana nem deseja, nem tem a pretensão de se tornar uma argentina. Na realidade, isso nem passa pela cabeça de Joana. Entretanto, existe uma norma da Argentina que exige, que impõe que Joana se naturalize argentina para poder continuar em território argentino por mais algum tempo. Joana, então, pensa muito e acaba decidindo que precisa muito permanecer no seu emprego, precisa muito permanecer na Argentina, e assim Joana acaba cedendo e se torna uma argentina naturalizada. Nesse caso, a naturalização decorreu de uma imposição. Sendo assim, Joana continuará sendo brasileira, mas também será argentina. Agora vamos analisar esses dois informativos do Supremo Tribunal Federal. Aqui na linha B, nós temos dois informativos importantes sobre essa exceção. Temos esse informativo e temos esse informativo. Vou tentar centralizar aqui na tela o máximo que for possível. Vamos à explicação. Esses dois informativos tratam do mesmo caso e, para facilitar a compreensão deles, eu vou criar um exemplo hipotético sobre o caso de Augusto. Augusto é um brasileiro que resolveu tentar a vida lá nos Estados Unidos e, por lá, acabou morando por muitos e muitos anos. Com o tempo, com o passar dos anos, o Augusto acabou conseguindo adquirir o famoso Green Card, que basicamente é uma autorização para entrar e sair livremente nos Estados Unidos e trabalhar e permanecer em território norte-americano por tempo indeterminado. Ou seja, Augusto já possui tudo o que precisa para continuar vivendo tranquilamente nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, Augusto não está satisfeito, ele quer mais. Augusto decide tentar obter a nacionalidade norte-americana. E Augusto, então, consegue se tornar um cidadão naturalizado dos Estados Unidos. Sendo assim, temos o caso de Augusto, que é um brasileiro que voluntariamente se naturalizou norte-americano. Perceba que nesse exemplo, em nenhum momento o governo dos Estados Unidos exigiu isso de Augusto. Na verdade, Augusto até já possuía o Green Card e já estava autorizado a trabalhar e morar nos Estados Unidos por quanto tempo ele quisesse. A questão é que Augusto quis se tornar norte-americano voluntariamente. Mas acontece que as coisas no trabalho de Augusto não saíram como esperado. E Augusto acaba cometendo um homicídio. Augusto matou o chefe dele com 14 facadas, um crime muito bárbaro, e logo depois correu para o aeroporto e pegou o primeiro voo e fugiu para o Brasil. E sabendo disso, o governo dos Estados Unidos solicitou a extradição de Augusto. E para que Augusto possa ser julgado, ser processado e julgado lá em território norte-americano. É para isso que o governo dos Estados Unidos solicitou ao Brasil a extradição de Augusto. E o pedido de extradição chega ao Supremo Tribunal Federal e o STF vai então analisar o caso. E aí, a defesa de Augusto, o advogado de Augusto, alega o seguinte: alega que Augusto é um brasileiro nato e que a Constituição não permite a extradição de brasileiros natos. Entretanto, tem um detalhe nisso tudo, e o STF percebe esse detalhe. No momento em que Augusto optou por se naturalizar norte-americano, imediatamente Augusto perdeu a nacionalidade brasileira e naquela data, Augusto deixou de ser um brasileiro. Sendo assim, nesse caso, o Estado brasileiro poderá sim extraditar Augusto para os Estados Unidos, pois ele não é mais um brasileiro. Então é exatamente esse o entendimento do STF
que está nesses 2 informativos. E assim nós encerramos o estudo do tema da nacionalidade. Espero que tenham gostado da aula e que seja muito proveitosa na sua preparação.